Kamala Harris e Donald Trump trocaram acusações ontem em estados decisivos na busca pelo voto dos indecisos para as eleições da próxima terça-feira nos Estados Unidos. Na última eleição, em 2020, a disputa foi marcada por acusações de fraude e polêmicas. Dessa vez, a esperança é para que o clima seja diferente, principalmente nos swing states. Vamos acompanhar juntos. Os estados da Pensilvânia, Michigan e Geórgia intensificaram as operações para as eleições de 5 de novembro. As autoridades locais querem evitar uma repetição do que aconteceu em 2020, quando as acusações de fraude tomaram conta da disputa. Na cidade de Filadélfia, um dos locais onde a contagem de votos será feita chegou a ser cercado com arame farpado. Já em Detroit e Atlanta, diversas zonas eleitorais receberam o reforço de vidros à prova de balas. O clima quente se espalhou nos outros swing states. No Wisconsin, por exemplo, os trabalhadores voluntários, como mesários, receberam um treinamento específico para acalmar possíveis tensões, e as sessões possuem rotas de fuga em caso de ameaças. Já no Arizona, a Secretaria de Estado disse ter um protocolo de respostas à desinformação, incluindo geração de imagens falsas por inteligência artificial para tumultuar o processo. Segundo Zach Manifold, supervisor eleitoral no condado de Gannett, na Geórgia, é importante que as autoridades estejam alertas para todos os possíveis problemas na votação e na apuração. Desde 2020, definitivamente, tem havido uma coordenação muito maior entre ter um plano de segurança para as eleições e trabalhar em conjunto com as forças policiais locais, para que a gente esteja preparado para tudo. Não é que a gente espere que algo aconteça, mas precisamos estar prontos caso alguma coisa ocorra. E para que os mesários se sintam seguros, que os funcionários se sintam seguros. Todos podem estar preparados para qualquer situação. Com as pesquisas indicando empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, principalmente nos estados decisivos, qualquer voto pode fazer a diferença. Por isso, os mecanismos de contagem das urnas foram atualizados e parte da legislação também foi alterada, desde a parte da computação até os registros de cédulas enviadas por correio. A expectativa é que em alguns condados os votos possam ser apurados mais rapidamente, o que diminuiria as possíveis acusações de fraude. Em 2020, as eleições foram disputadas no dia 3 de novembro, mas a vitória de Joe Biden só foi confirmada 4 dias depois, em 7 de novembro. O republicano Donald Trump pode voltar à Casa Branca depois da derrota nas eleições em 2020. O bilionário venceu com facilidade as primárias desse ano, sobreviveu a uma tentativa de assassinato e pode encerrar um ciclo que começou em 2016. Evandro Cini. Donald John Trump tem 78 anos. Nascido no Queens, em Nova York, em 14 de junho de 1946, ele é o quarto filho do empresário Frederick Trump e a socialite escocesa Mary Ann MacLeod. Ainda na adolescência, Donald Trump estudou na Academia Militar de Nova York, um internato onde passou 5 anos. Já em 1968, ele se formou em Ciências Econômicas da Universidade da Pensilvânia, passando a trabalhar junto com o pai no ramo imobiliário. 6 anos após a graduação, o jovem empresário herdou o conglomerado de companhias da família, que acabou sendo rebatizado como Trump Organization. Sob suspeitas na justiça americana, o negócio cresceu. Na década de 80, a empresa entrou no ramo de hotéis de luxo e cassinos. Na mesma época, em 1983, a famosa Trump Tower foi inaugurada na Fifth Avenue, o endereço mais valorizado de Nova York. A vida de Donald Trump já era alvo dos tabloides e passou a ser ainda mais destacada em meio à recessão da economia americana nos anos 90. As empresas do bilionário não ficaram imunes à crise, incluindo a Trump Shuttle, uma empresa aérea que acabou sendo vendida para a US Airways. Mas Trump conseguiu reerguer a fortuna e restabelecer a reputação. Já conhecido do público americano pelos concursos de Miss e com participações pontuais em filmes e séries, o empresário virou uma estrela da TV. Em 2004, ele se tornou apresentador do reality show O Aprendiz. A frase "Você está demitido" se tornou febre entre o público de todo o planeta.
Desde que passou à vida pública, Donald Trump se declarava como conservador na economia e política e liberal nos costumes. O nome do empresário sempre ventilava como um eventual candidato à presidência dos Estados Unidos, uma opção que nunca foi descartada. Trump passou por vários partidos políticos. Na década de 80, ele era eleitor registrado do Republicanos, mas chegou a se registrar como democrata em 2001. O retorno em definitivo, a sigla vermelha, veio em 2012. Apesar de não ter se lançado candidato, ele ganhou projeção para o futuro. A confirmação da primeira corrida eleitoral veio em junho de 2015, como pré-candidato à presidência. O slogan Make America Great Again, ou Faça a América Grande Novamente, ganhou as ruas e se tornou um lema reconhecido em todos os lugares. Receber a nomeação do Partido Republicano foi relativamente fácil. Com uma postura dominante nos debates, histórico e falas consideradas controversas, até mesmo pelos próprios correligionários, Trump foi oficializado candidato em julho de 2016. A disputa eleitoral contra a democrata Hillary Clinton foi marcada por discussões e acusações entre os candidatos, além das fake news, um termo até então desconhecido do público. Trump teve quase 3 milhões de votos a menos que a rival, mas venceu com folga no colégio eleitoral, contrariando as previsões de especialistas. Os 4 anos de governo Trump foram considerados turbulentos. O novo presidente foi alvo frequente de polêmicas, com discursos vistos como intolerantes nas questões raciais e religiosas. Donald Trump também fez do Twitter um meio extraoficial de comunicação com a população, com anúncios formais e bate-bocas com líderes estrangeiros. Com uma política protecionista e promessa de menos intervenção nos assuntos internacionais, Trump subiu impostos para produtos importados. O presidente retirou os Estados Unidos de acordos climáticos, chegou a proibir a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana e ampliou as restrições contra a imigração. A pressão de parte da opinião pública, que já era grande, cresceu durante a pandemia de Covid-19. A gestão recebeu críticas por novas declarações polêmicas, enquanto os Estados Unidos eram líderes de mortes e infecções pela doença. Em novembro de 2020, Trump foi derrotado por Joe Biden nas eleições presidenciais. O republicano nunca aceitou o resultado e fez acusações de fraude. Em 6 de janeiro de 2021, Trump convocou apoiadores a irem em direção ao Capitólio no dia da certificação da vitória de Biden. E o comparecimento terminou em um violento protesto com mortos. O envolvimento no caso é investigado pela Justiça. Ao longo dos 4 anos de mandato, Trump foi alvo de 2 impeachments na Câmara dos Deputados, de maioria democrata, mas foi absolvido pelo Senado, de maioria republicana. Fora da Casa Branca e contando com um apoio maciço de eleitores devotos, Trump nunca escondeu a ambição de retornar à chefia do executivo americano. Mesmo sendo apontado como culpado pelo resultado ruim do partido nas eleições legislativas de 2022, ele confirmou a pré-candidatura para a disputa deste ano. Mais uma vez, nenhum candidato foi páreo para o empresário, que praticamente passeou nas primárias republicanas e foi oficializado candidato em julho. Apesar disso, os últimos anos também foram marcados por problemas com a justiça. Além das investigações em curso pelo caso do Capitólio, Trump é alvo de uma série de processos nas esferas civil e criminal. Em maio, Donald Trump se tornou o primeiro presidente da história americana condenado criminalmente pela falsificação de registros da Trump Organization e uma tentativa de maquiar pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels, com quem teve um relacionamento extraconjugal. Na esfera civil, em 2023, Trump foi condenado por abuso sexual e difamação contra a jornalista Elizabeth Jane Carroll e condenado a pagar mais de 80 milhões de dólares de indenização. O republicano alega ser vítima de uma perseguição judicial orquestrada pelo Partido Democrata para sujar a sua imagem. Durante um comício em Butler, na Pensilvânia, em julho, o ex-presidente foi alvo de uma tentativa de assassinato a tiros e acabou sendo atingido de raspão na orelha. O atirador, Thomas Matthew Crooks, foi morto no local. 2 dias depois, o senador de Ohio, J.D. Vance, foi confirmado como candidato a vice.
Donald Trump prometeu aos apoiadores que a data das eleições deste ano será o dia mais importante da história americana. Resta saber se o 5 de novembro terminará com o retorno do empresário à Casa Branca. Já Kamala Harris era a candidata improvável, mas que se tornou a grande aposta dos democratas após a desistência de Joe Biden no final de julho. Agora, ela tenta fazer história, se tornando a primeira mulher à frente da Casa Branca. Bruna Milan. Kamala Dave Harris tem 60 anos de idade, nascida em Oakland, na Califórnia, em 20 de outubro de 1964. Ela é a primeira filha do economista e professor jamaicano Donald Harris e da já falecida biomédica indiana Shyamala Gopalan. O casal se conheceu na Universidade da Califórnia no começo dos anos 60 e participou ativamente da militância pelos direitos civis na região. Formada em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, em Washington, e em Direito pela Universidade da Califórnia, Kamala começou a trajetória como promotora de justiça ainda na década de 90 e logo foi se tornando conhecida por ineditismos na carreira. Em 2002, ela concorreu à promotoria de São Francisco e saiu vencedora com 56% dos votos, passando a ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Em 9 anos na chefia do departamento, Kamala foi vista como uma das responsáveis pela revolução de crimes importantes na cidade, a redução da violência e a criação de uma unidade para o combate contra crimes de ódio. Mas a carreira jurídica ainda reservava um passo maior. Em 2011, Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra procuradora-geral do estado da Califórnia. Na campanha, ela recebeu o apoio de nomes importantes do Partido Democrata, incluindo a então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. Como representante estadual, Kamala enfatizou a luta pela reforma da justiça criminal e a proteção ao consumidor. Mesmo já sendo filiada ao Partido Democrata, a procuradora foi contra o posicionamento do presidente Barack Obama envolvendo um caso nacional de credores de hipotecas e conseguiu uma indenização 5 vezes maior do que a oferecida pela defesa. Os caminhos políticos começaram a ser traçados e Kamala passou a ser vista como uma estrela em potencial no Partido Democrata. Apoiada pela veterana Barbara Boxer, ela saiu candidata ao Senado na Califórnia em 2016 e venceu sem dificuldades. Na ocasião, Kamala somou 61,6% dos votos, contra 38,4% da colega democrata Loretta Sanchez. O mandato como senadora californiana também foi inédito. Kamala se tornou a primeira indo-americana a assumir o cargo e apenas a segunda mulher negra na história do Senado dos Estados Unidos. Nos 4 anos como congressista, Kamala Harris se destacou pela defesa de mais restrições ao direito do porte de armas, além da legalização federal da maconha, a legislação para a regularização do status de imigrantes ilegais, conhecida como DREAM Act, e as reformas fiscal e do sistema de saúde americano. A postura combativa contra indicados pelo então presidente Donald Trump para assumir cargos públicos, como o procurador-geral da República Jeff Sessions e o juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, também chamou a atenção do público. O mandato único no Senado foi suficiente para lançar a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2020. Nos primeiros meses de campanha, ainda em 2019, Kamala era vista como um dos nomes mais fortes para conseguir a nomeação democrata, principalmente pelos embates travados contra Joe Biden. Mas o bom começo não se confirmou. A campanha naufragou e antes mesmo da virada do ano, Kamala anunciou a desistência da candidatura, passando a apoiar Biden. Apesar da saída, ela se manteve como um dos nomes de destaque do partido em meio a revoltas nacionais pela morte de George Floyd em Minnesota em maio de 2020. Com Joe Biden em larga vantagem nas primárias democratas, a especulação para a escolha de uma mulher para concorrer como vice na chapa do partido começou a crescer. Em junho, 2 meses antes da convenção, Kamala já era apontada pela imprensa como a favorita para o cargo. A confirmação veio em 11 de agosto e a primeira aparição conjunta foi em um comício no estado de Delaware.
Com isso, Kamala se tornou apenas a terceira mulher a concorrer à vice-presidência na história dos partidos democrata e republicano. Já questionado pela alta idade em 2020, Biden chegou a afirmar que Kamala seria capaz de fazer uma ponte com os eleitores mais jovens. A escolha deu certo e os democratas venceram as eleições contra Donald Trump e Mike Pence. Primeira mulher a chegar à vice-presidência americana, Kamala Harris foi reconhecida como fundamental em diversas conquistas do governo Joe Biden. Ela bateu recorde no total de votos de Minerva no Senado, ajudando na aprovação do ato de redução da inflação e do chamado Plano de Resgate Americano, texto para estimular a economia durante a pandemia de Covid-19. O protagonismo aumentou com a defesa do direito ao aborto após a Suprema Corte reverter a decisão do caso Roe v. Wade em junho de 2022. Mas Kamala também apresentou pontos fracos. Ela foi escolhida por Joe Biden como czar das fronteiras, recebendo a tarefa de acabar, ou pelo menos diminuir, a crise migratória. Os números de entrada ilegal no país, porém, acabaram crescendo. Kamala foi apontada pela oposição como a grande responsável pelo fracasso na gestão da migração. Segundo a vice-presidente, a culpa é de Donald Trump, que teria pressionado deputados republicanos a não votar projetos de lei no Congresso que resolveriam a questão. Já em 2024, Kamala assumiu o posto de candidata democrata à presidência após a polêmica saída de Joe Biden da corrida eleitoral no final de julho. O chefe da Casa Branca imediatamente declarou apoio à vice e ela rapidamente conquistou o apoio do partido. Só nas primeiras 24 horas de campanha, Kamala arrecadou 81 milhões de dólares em doações, um recorde para o período. Pouco mais de 2 semanas depois, ela anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice na chapa. Se eleita presidente, Kamala Harris pode fazer história novamente em 3 diferentes aspectos: a primeira mulher negra e primeira descendente asiática no comando da principal democracia do mundo.